E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo arrepiante aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no lado obscuro do planeta. Preparem-se, porque vamos explorar os 10 lugares mais assustadores do mundo. O mundo tá cheio de lugares bizarros, sinistros, que desafiam qualquer lógica e parecem ter saído direto de um filme de terror. De paisagens desoladas a construções abandonadas, esses lugares guardam histórias macabras, mistérios sinistros e energias inexplicáveis. Se você é do tipo que adora sentir um frio na espinha e se aventurar pelo lado macabro da vida, esse vídeo é para você. Aperta o cinto, aumenta o volume e se prepare para conhecer os lugares que vão te fazer dormir de luz acesa hoje. Nossa expedição começa em um dos lugares mais inóspitos e aterrorizantes do planeta, o Vale da Morte, na gélida península de Kamchatka, na Rússia. Escondido em meio a vulcões ativos e paisagens vulcânicas desoladas, esse vale ganhou a fama sinistra de Vale da Morte, por um motivo assustador. Ele é uma armadilha mortal para qualquer criatura viva que ousa se aventurar por seus domínios. Imaginem só, vocês estão explorando essa região remota, cercados por névoas densas e um silêncio sepulcral. A cada passo, a vegetação se torna mais escassa, dando lugar a uma terra árida e coberta por carcaças de animais. É isso mesmo que você ouviu, carcaças. O Vale da Morte é um verdadeiro cemitério a céu aberto, onde animais e até mesmo pessoas que se aventuraram por lá foram encontrados mortos sem explicação aparente. Mas o que torna esse lugar tão mortal? A resposta está escondida sob a superfície, nas entranhas da Terra. Gases vulcânicos letais, como o sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono, emanam constantemente das fissuras do solo, criando uma atmosfera tóxica e sufocante. A concentração desses gases é tão alta que pode matar um animal em questão de minutos, e a ausência de ventos fortes na região faz com que os gases se acumulem, transformando o vale em uma verdadeira câmara de gás natural. A combinação de desolação, beleza melancólica e o perigo invisível espreitando a cada passo faz do Vale da Morte um dos lugares mais assustadores e fascinantes do mundo. É um lembrete sombrio do poder implacável da natureza e da fragilidade da vida diante de suas forças. Preparem seus equipamentos de mergulho, porque nossa próxima parada nos leva para as profundezas do Caribe, no coração do Oceano Azul Turquesa de Belize. Mas não se deixem enganar pela beleza paradisíaca da superfície, porque nas profundezas se esconde um dos lugares mais assustadores e misteriosos do planeta. O Grande Buraco Azul. Imaginem um círculo perfeito de um azul profundo e intenso, contrastando com o azul turquesa das águas rasas que o cercam. Com mais de 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade, o Grande Buraco Azul é um gigante adormecido, um portal para um mundo subaquático inexplorado e cheio de mistérios. Ao mergulhar nesse abismo azul, a luz do sol começa a desaparecer, dando lugar a uma escuridão profunda e opressiva. À medida que se aprofunda, a sensação de isolamento e pequenez diante da imensidão do oceano se intensifica. As paredes do buraco são verticais, como se tivessem sido esculpidas por uma força colossal, e a visibilidade limitada só aumenta a sensação de estar entrando em um mundo desconhecido e potencialmente perigoso. E o que dizer das criaturas que habitam esse reino subaquático? Tubarões, arraias gigantes, barracudas e outras criaturas marinhas de grande porte são apenas alguns dos habitantes que podem ser encontrados nas profundezas do Buraco Azul. Mergulhar nesse lugar é uma experiência única e emocionante, mas também assustadora, que exige coragem, respeito pela natureza e uma boa dose de sangue frio. Da vastidão azul do oceano, voltamos nossa atenção para o extremo norte da Rússia, para a vastidão gelada e desolada da Sibéria. É lá, em uma região conhecida como Yamal, que encontramos um dos fenômenos naturais mais assustadores e misteriosos do planeta, a Dolina das Crateras.
também conhecida como o fim do mundo. Imaginem uma paisagem plana e monótona coberta por permafrost, o solo congelado típico da região. De repente, como se surgissem do nada, crateras gigantescas se abrem no solo, engolindo tudo o que encontram pela frente. Algumas dessas crateras são tão grandes que poderiam engolir um prédio inteiro. A descoberta dessas crateras, a partir de 2014, deixou cientistas e o mundo inteiro perplexos. O que estava causando o surgimento repentino dessas crateras gigantescas em um dos lugares mais remotos e inóspitos do planeta? A teoria mais aceita é que as crateras são formadas pela explosão de gases acumulados no subsolo, principalmente o metano, liberado pelo derretimento do permafrost devido ao aquecimento global. A ideia de que o solo sob nossos pés pode simplesmente explodir a qualquer momento, engolindo tudo em um vórtice de terra, gelo e gás, é assustadora, para dizer o mínimo. A dolina das crateras é um lembrete aterrorizante do poder imprevisível da natureza e das consequências potencialmente catastróficas do aquecimento global. Nossa próxima parada nos leva para o coração da África Oriental, para um lago que parece ter saído de um pesadelo, o Lago Natron, na Tanzânia. Escondido em uma região vulcânica remota, o Lago Natron é um dos lugares mais mortais e assustadoramente belos do planeta. Imaginem um lago de águas rasas que variam de um vermelho intenso a um laranja vibrante, como se estivessem pegando fogo. Mas não se enganem pela beleza surreal da paisagem, porque as águas do Lago Natron escondem um segredo mortal. Elas são extremamente alcalinas, com um pH que pode chegar a 10,5, quase tão alcalino quanto a amônia. Essa alcalinidade extrema se deve à presença de sais minerais, principalmente carbonato de sódio, que se depositam no lago a partir das águas termais e cinzas vulcânicas que o alimentam. Para a maioria das criaturas vivas, entrar em contato com a água do lago Natron significa morte certa. A alcalinidade extrema causa queimaduras químicas severas na pele e nos olhos, e a água é tão cáustica que pode até mesmo dissolver carne e ossos. Mas o que torna o Lago Natron verdadeiramente assustador é o destino macabro que ele reserva para os animais que se aventuram em suas águas. Aves, morcegos e outras criaturas que se aproximam do lago em busca de água ou alimento, muitas vezes acabam se tornando vítimas de sua armadilha mortal. Seus corpos, preservados pela alcalinidade extrema e pelo calor intenso, se transformam em estátuas calcificadas, como se tivessem sido petrificados em um instante. Deixando para trás a vastidão da África, nossa jornada nos leva agora para os Estados Unidos, para uma casa que se tornou sinônimo de terror e tragédia, a Casa Amityville, em Long Island, Nova York. Escondida em um bairro suburbano aparentemente tranquilo, a Casa Amityville guarda um passado sombrio e perturbador que a transformou em um dos locais mais assombrados do mundo. A história macabra da Casa Amityville começa em 1974, quando Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, assassinou brutalmente seus pais e 4 irmãos a tiros dentro da casa. DeFeo alegou ter ouvido vozes demoníacas que o levaram a cometer os assassinatos, e a casa logo se tornou um imã para investigadores paranormais e curiosos. Um ano após os assassinatos, a família Lutz se mudou para a casa, mas sua estadia durou apenas 28 dias. Aterrorizados por uma série de eventos inexplicáveis e assustadores, a família Lutz fugiu da casa, alegando que ela era habitada por forças demoníacas. Entre os eventos relatados pela família estavam ruídos estranhos, vozes ameaçadoras, objetos se movendo sozinhos, odores fétidos inexplicáveis e até mesmo aparições fantasmagóricas. A história da Casa Amityville rapidamente se espalhou, alimentando a imaginação do público e inspirando livros, filmes e documentários. Até hoje, a casa atrai curiosos e investigadores paranormais de todo o mundo, ansiosos
para desvendar seus mistérios e sentir de perto a energia sombria que permeia seus cômodos. Preparem-se para navegar por águas misteriosas e repletas de lendas, porque nossa próxima parada nos leva para um dos lugares mais enigmáticos e assustadores do planeta, o Triângulo das Bermudas. Localizado no Oceano Atlântico, entre a Flórida, Bermudas e Porto Rico, o Triângulo das Bermudas é um ímã para desastres marítimos e aéreos inexplicáveis, alimentando teorias da conspiração e lendas sobrenaturais há séculos. Imaginem um trecho do oceano aparentemente tranquilo, com águas azuis e céu aberto. De repente, o tempo muda drasticamente. O mar se agita, a bússola gira sem parar e uma névoa densa envolve tudo. É nesse cenário de caos e desorientação que navios e aviões desaparecem sem deixar vestígios, desafiando qualquer explicação lógica. Ao longo dos anos, inúmeros navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas, sem que destroços ou corpos fossem encontrados. As histórias são de arrepiar. Navios fantasmas encontrados à deriva, sem tripulação, mensagens de rádio confusas e interrompidas, e relatos de falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos. As teorias para explicar os mistérios do Triângulo das Bermudas são muitas e variadas, indo de causas naturais, como tempestades repentinas, correntes marítimas imprevisíveis e liberação de gás metano do fundo do mar, até teorias mais fantasiosas, como portais para outras dimensões, abduções alienígenas e a presença de uma força magnética inexplicável. Deixando para trás as águas misteriosas do Atlântico, nossa expedição nos leva agora para o coração da Europa, para as ruas vibrantes e charmosas de Paris. Mas sob a beleza e o romantismo da Cidade-Luz, esconde-se um labirinto subterrâneo sombrio e macabro, as Catacumbas de Paris, um ossuário colossal que abriga os restos mortais de milhões de parisienses. Imaginem um mundo subterrâneo silencioso e escuro, onde a única luz vem das lanternas que iluminam paredes formadas por ossos humanos empilhados do chão ao teto. Crânios e ossos longos dispostos em padrões geométricos macabros se estendem por quilômetros de túneis labirínticos, criando um espetáculo ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. As Catacumbas de Paris são um testemunho silencioso da história da cidade, um lembrete da efemeridade da vida e da inevitabilidade da morte. No século XVIII, com os cemitérios da cidade superlotados e espalhando doenças, as autoridades parisienses decidiram transferir os restos mortais para túneis de minas abandonadas sob a cidade. Explorar as Catacumbas de Paris é uma experiência única e perturbadora. A atmosfera úmida e fria, o silêncio sepulcral e a presença constante da morte criam uma sensação opressiva e inesquecível. É como caminhar por uma cidade subterrânea dos mortos, onde o tempo parece ter parado e a linha que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos se torna tênue e indefinida. Nossa próxima parada nos leva para um lugar que parece ter saído de um filme de terror, um lugar onde a infância se transforma em pesadelo, a Ilha das Bonecas, no México. Localizada em um canal de Xochimilco, perto da cidade do México, a Ilha das Bonecas é um espetáculo macabro e perturbador, que desafia qualquer tentativa de explicação racional. Imaginem uma pequena ilha flutuante, coberta por vegetação densa e árvores retorcidas. Mas o que torna esse lugar verdadeiramente assustador são as bonecas. Centenas, talvez milhares de bonecas velhas, mutiladas, decapitadas e desmembradas, penduradas em árvores, paredes e cercas, com seus olhos vazios parecendo observar cada movimento dos visitantes. A história da Ilha das Bonecas é tão assustadora quanto sua aparência. Reza a lenda que, há décadas, o antigo zelador da ilha, Dom Julián Santana Barrera, encontrou o corpo de uma menina que havia se afogado no canal. Assombrado pela tragédia, Dom Julián começou a pendurar bonecas velhas que encontrava no lixo ou na água, na esperança de apaziguar o espírito da menina. Com o passar dos anos, a obsessão de Dom Julián pelas bonecas se intensificou e a ilha foi se transformando no que vemos hoje,
um santuário macabro dedicado à memória da menina e habitado por uma legião de bonecas silenciosas e perturbadoras. Nossa última parada nos leva para um lugar de beleza melancólica e silêncio perturbador, a floresta de Aokigahara, no Japão, também conhecida como a Floresta do Suicídio. Localizada na base do Monte Fuji, a floresta de Aokigahara é um lugar de beleza natural inegável, mas também um local que evoca tristeza, mistério e uma sensação opressiva de apreensão. Ao adentrar a floresta, a luz do sol se torna fraca, filtrada pela densa copa das árvores. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo som do vento sussurrando entre as folhas e o grasnar distante de um corvo. A vegetação é densa e emaranhada, tornando fácil se perder em seus labirintos verdes. A floresta de Aokigahara tem uma longa história associada ao folclore japonês, sendo frequentemente retratada como um local habitado por espíritos inquietos, demónios e entidades sobrenaturais. Mas o que torna a floresta verdadeiramente assustadora é a sua reputação como um dos locais de suicídio mais comuns do Japão. Ao longo das décadas, centenas de pessoas escolheram a floresta de Aokigahara para dar fim à vida. As razões são complexas e variadas, mas a floresta, com sua atmosfera silenciosa e opressiva, parece atrair aqueles que buscam solidão e um fim para a sua dor. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Deu para sentir um friozinho na espinha? O mundo está cheio de lugares incríveis, mas alguns deles são realmente assustadores. Cada um desses lugares que exploramos hoje nos lembra que, por trás da beleza e da vastidão do nosso planeta, existem mistérios que desafiam a nossa compreensão e nos confrontam com o desconhecido. Se você curtiu essa aventura arrepiante, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima e cuidado com os pesadelos.